Contra todas as expectativas, dois irmãos órfãos lutam contra dias difíceis na esperança de encontrar amor e proteção. Após um acontecimento sombrio, as coisas mudaram. Será que as portas vão se abrir para um futuro cheio de possibilidades inesperadas? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. A casa de Rosanna e Breno, com sua fachada impecavelmente pintada e um jardim que parecia saído de uma revista de decoração, ocultava um segredo que as aparências jamais poderiam revelar. Por trás da beleza superficial, havia um ambiente de frieza e indiferença, afetando todos os que residiam ali. Nicholas, um menino de 10 anos com um olhar que refletia uma mistura de curiosidade e cautela, e sua irmãzinha Samila, de apenas 2 anos, cujo sorriso era um raio de sol em meio à escuridão, eram as vítimas silenciosas dessa realidade opressiva. Após a trágica perda de seus pais em um acidente de carro, os irmãos ficaram sob os cuidados de Rosanna e Breno, os tios, uma dupla que nunca expressou o desejo de ter filhos próprios. Eles viam as crianças mais como um lembrete constante de uma obrigação indesejada do que como membros da família. A paciência era escassa, e qualquer necessidade infantil parecia um enorme transtorno para eles. Numa tarde abafada, com o sol se pondo lentamente e tingindo o céu de laranja e rosa, a indiferença na cozinha era quase palpável. A mulher, de costas para o sobrinho, concentrava-se mecanicamente nas tarefas culinárias que estava realizando para o marido, e seu desinteresse pela criança era tão evidente quanto a distância que mantinha. Quando Nicholas percebeu que Samila estava com sede, aproximou-se com hesitação para pedir água. A reação de Rosanna foi de pura indiferença. Sem olhá-lo, ela empurrou descuidadamente uma jarra suja em sua direção, num gesto que carregava mais desprezo do que qualquer palavra poderia expressar. "Cuide de sua irmã e não me incomode mais, seu moleque idiota", disse ela com frieza em sua voz, cortando mais profundamente que a negligência de seu ato. Do outro lado da cozinha, Breno permanecia focado em seu jornal, como um mero espectador da cena. Sua apatia era tão marcada quanto a de sua esposa. Sua falta de reação era um testemunho silencioso da normalidade com que tratavam a negligência emocional dentro daquela casa. Com a jarra nas mãos, o menino forçou um sorriso de agradecimento ao vazio, um gesto de cortesia em um mundo que parecia ter esquecido o significado da palavra. De volta ao quarto, encontrou sua irmãzinha brincando sozinha, sua inocência sendo um contraste com a dura realidade que enfrentavam. "Tome um pouco de água, nessa jarra mesmo, pois nossa tia não me entregou um copo e eu não alcancei na prateleira", disse ele gentilmente, ajudando-a, embora não quisesse que ela bebesse aquela água meio suja e repugnante, mas era o que tinham. A preocupação de Nicholas pela menininha era palpável em seu jovem coração. Ele já havia assumido o papel de protetor e um farol de segurança para ela. Enquanto ele observava a pequena beber, Nicholas permitia-se sonhar acordado. Olhando pela janela, para um mundo além daqueles muros, imaginava um lugar onde o riso era a língua-mãe, e o amor, o solo sobre o qual tudo florescia. A saudade de uma vida que nunca conheceu, ou que perdeu muito cedo, pesava sobre ele como um constante lembrete do abismo entre o mundo dos seus sonhos e a realidade de sua existência sob o teto dos tios. Esta discrepância entre o desejo de um lar amoroso e a frieza de sua situação atual marcava profundamente o espírito do menino. Um dia, tudo piorou ainda mais do que só os insultos e as palavras de ódio. Foi quando a tranquilidade enganosa de uma manhã de sábado foi interrompida por um descobrimento inesperado. A bebezinha, com seus 2 anos de pura inocência e curiosidade, havia encontrado um objeto que brilhava com promessas de diversão. O batom vermelho da tia Rosanna. No silêncio da sala de estar, a menininha não hesitou em transformar as paredes brancas e até sua própria pele em uma tela para sua arte, espalhando o batom com a alegria descomplicada de uma criança. Quando Rosanna entrou na sala, a cena diante de seus olhos a fez parar por um breve segundo, apenas para ser tomada por uma fúria avassaladora. "Samila, o que você pensa que está fazendo?" Sua voz alta e carregada de ira fez com que a bebê levantasse os olhos na direção dela, surpresa pela reação de sua tia, com o batom ainda na mão. Nicholas, que brincava tranquilamente no quarto, foi alertado pelo grito e correu em direção à sala com o coração apertado de preocupação. Ao chegar, viu a mulher avançando em sua irmã, cujos olhinhos se encheram de lágrimas, sem entender a magnitude de seu ato inocente. "Não, não foi ela, fui eu. Eu peguei o seu batom", o menino mentiu, tentando proteger sua irmã do iminente castigo. No entanto, Rosanna, cujos olhos agora lançavam um olhar de ira, mal ouviu as palavras de seu sobrinho. Sua mão levantada,
pronta para infligir um castigo, era um claro indicativo de suas intenções. Você vai aprender a não meter suas mãos nas minhas coisas, sua idiota! Ela gritou, cada palavra era como uma adaga envenenada. Por favor, tia, ela não sabia o que estava fazendo, ela é apenas uma criança. Nicholas suplicou, colocando-se entre a mulher e a pequena, com os braços abertos em uma tentativa desesperada de proteger sua irmã. A tia, por um momento, pareceu duvidar, mas sua raiva não se dissipou. Saia do meu caminho, Nicholas, vocês dois vão ver quando eu terminar com vocês. Foi nesse momento que o menininho, impulsionado por um instinto protetor que desconhecia possuir, agiu. Pegou Samila nos braços, ignorando os protestos da tia, e correu o mais rápido que pôde em direção ao quarto que eles compartilhavam. Com a irmã chorando em seus braços, fechou a porta, e empurrou uma cadeira pesada contra ela, como tinha visto nos filmes, esperando que isso fosse suficiente para mantê-los seguros. Do lado de fora, Rosanna e agora Breno, que veio rápido depois que a mulher o chamou, batiam na porta com suas vozes se alternando entre ameaças e exigências para que os deixassem entrar. Nicholas, isso não vai ficar assim. Abra esta porta agora, vou te dar uma surra, a mulher gritava, e cada palavra estava impregnada de fúria. Dentro do quarto, Nicholas abraçava a irmãzinha, tentando acalmá-la com palavras suaves, enquanto seu próprio coração batia descontrolado de medo. Ele sabia que havia cruzado uma linha, mas não se arrependia, proteger a menina era sua única prioridade. Trancados no quarto, os irmãos se sentiam como se estivessem cercados. Do lado de fora, os tios batiam na porta com tanta força que cada golpe parecia um trovão ameaçador. Nicholas, não me estresse ainda mais, garoto, ou você vai se arrepender. Rosanna gritava, com a raiva transbordando por cada fresta da porta. Está ouvindo? Você não pode se esconder aí para sempre. Breno se juntava, com a frustração evidente em seu tom. Espere aí, você vai receber o tapa mais doloroso da sua vida. Dentro do quarto, Nicholas acariciava Samila, cujo choro havia se transformado em soluços silenciosos. A cadeira que havia colocado contra a porta parecia ser a única barreira entre eles e o castigo prometido pelos tios. Eles não vão entrar, Samila, eu não vou permitir, murmurou ele, tentando acreditar em suas próprias palavras. Os tios continuavam seus insultos verbais e prometendo-os físicos, mas hesitavam em derrubar a porta, afinal, a casa colonial onde viviam não era apenas uma moradia, era um tesouro familiar, uma herança que a dupla conservava com orgulho. Esta casa vale mais que qualquer coisa. Não vamos danificá-la por culpa destas crianças idiotas, a mulher dizia com raiva. Sabendo que o tempo estava se esgotando, com sua irmã tremendo em seus braços, Nicholas tomou uma decisão que mudaria o curso daquela terrível noite. Pegou o telefone da tia, que conseguiu pegar sem que ela percebesse, e do seu quarto, discou o número da polícia. Com sua voz trêmula, mas decidida, informou a situação. Por favor, vocês precisam vir aqui em casa. Meus tios estão muito bravos, e tenho medo do que eles possam fazer com minha irmã e comigo. Enquanto esperava, memórias de momentos felizes com seus pais inundavam sua mente, lembranças de risadas compartilhadas, abraços quentes e promessas de proteção eterna. Por que vocês não estão aqui, mamãe? Por que foram embora? Pensava o pobre menininho, com as lágrimas se misturando às lembranças. Do lado de fora, os tios cessaram seus esforços, calculando o próximo passo. Você vai se arrepender muito. Apenas disseram, prevendo que ele se arrependeria de tratar os outros como idiotas. O silêncio que se seguiu foi tão perturbador quanto os gritos e as batidas, deixando os irmãos em um estado de ansiedade suspensa, esperando o que viria a seguir. E aquele silêncio opressivo que caiu sobre a casa, apenas alguns minutos depois, foi interrompido pelo som distinto das sirenes se aproximando. O casal que até aquele momento buscava ferramentas para remover a porta do quarto ficou preocupado e furioso quando a campainha tocou. No entanto, paralisaram ao atender, trocando olhares de pânico quando as sirenes pararam bem em frente à sua residência, e a realidade do que estava prestes a acontecer começou a se infiltrar em suas consciências. Não chamamos a polícia. O que diabos estão fazendo na frente da nossa casa? O marido tentou argumentar, com sua voz falhando à medida que o oficial descia do carro e se aproximava deles. O policial Eduardo, com uma postura autoritária, mas calma, não se deixou dissuadir. Fomos chamados aqui por uma preocupação com o bem-estar de duas crianças. Precisaremos entrar e verificar a situação, declarou ele, firme e inabalável. Mas, claro, o casal recuou.
A relutância dos tios em permitir a entrada só serviu para confirmar as suspeitas de Eduardo. Assim que passou pela porta acompanhado por sua equipe, a atmosfera tensa da casa se tornou palpável. Rosana e Breno, agora pálidos como fantasmas, murmuravam entre si, claramente temendo as consequências de seus atos serem trazidos à luz. O menino Nicolas nos chamou, revelou Eduardo, observando a mudança instantânea na expressão dos tios, que passaram do medo para a indignação. Precisaremos falar com ele. Sem esperar mais um momento, o policial saiu e subiu as escadas em direção ao quarto onde os irmãos estavam escondidos. Os tios, retidos na sala pela equipe policial, mal podiam disfarçar seu nervosismo, sabendo que o controle que exerciam estava prestes a desmoronar. Ao chegar à porta do quarto, o oficial bateu suavemente. Nicolas, sou o oficial Eduardo, com quem você falou. Estamos aqui para ajudar você e sua irmã. Você pode abrir a porta? Sua voz transmitia segurança e compreensão, que não eram facilmente percebidas pelos irmãos dentro do quarto. O menininho, com medo de cair em outra armadilha de seus tios, manteve-se paralisado. No entanto, o tom genuíno de preocupação na voz do homem conseguiu atravessar as barreiras do medo. Com um olhar encorajador para Samila, que observava tudo com olhos grandes e assustados, o menino removeu a cadeira e abriu a porta. O que ele encontrou do outro lado foi um homem de meia idade, com olhos que refletiam uma bondade rara. Eduardo agachou-se para ficar no mesmo nível que Nicolas e Samila, oferecendo-lhes um sorriso tranquilizador. Você fez a coisa certa ao nos chamar, garoto. Eu prometo que você e sua irmã estarão seguros agora, afirmou Eduardo, com uma sinceridade que comoveu o coração de Nicolas. Embora ele ainda segurasse firmemente a mão de Samila, sentiu uma onda de alívio ao perceber que, talvez pela primeira vez desde a morte de seus pais, havia esperança. Com a porta do quarto aberta e os tios detidos pela polícia na sala, a atmosfera opressiva da casa colonial começava a dar lugar a uma sensação de alívio e segurança. O oficial, percebendo a vulnerabilidade e o medo ainda presentes nos olhos dos irmãos, os convidou a se sentarem ali mesmo, no quarto, um espaço que até então servia de refúgio e prisão. Você pode me contar o que aconteceu, Nicolas? Perguntou o policial com sua voz suave e encorajadora. Com a bebê sentada ao seu lado, segurando sua mão com força, o menino começou a relatar os eventos que o levaram àquela chamada desesperada por ajuda. À medida que a história se desenrolava, com detalhes dos maus-tratos e da negligência que haviam sofrido sob o cuidado dos tios, Eduardo sentia seu coração pesar com a injustiça da situação. Eles nunca nos quiseram aqui desde que nossos pais morreram. Nicolas lutava para conter as lágrimas, a dolorosa sensação de perda e abandono era evidente em cada palavra. Do corredor, o som das vozes dos tios tentando justificar suas ações chegava abafado, mas o oficial se manteve focado nas crianças à sua frente, como sua prioridade. Ao concluir o relato, com a voz embargada pela emoção, Nicolas olhou para o homem, buscando algum indício de que as promessas de segurança seriam cumpridas. Eduardo, com um olhar que transmitia não só a promessa, mas a certeza de proteção, pegou o rádio e falou com firmeza. Precisamos de uma equipe de serviços sociais aqui, além disso, os tios estão detidos por maus-tratos contra crianças. Sua decisão foi recebida com uma mistura de choque e alívio por parte de Nicolas, que abraçou sua irmã ainda mais forte, sussurrando que tudo ficaria bem. Enquanto isso, o casal gritava e esperneava, mas foram ignorados. O que faziam com as crianças nem sequer podia ser relatado em voz alta, era maldade demais. Enquanto esperavam a chegada da assistência social, Eduardo sentou-se com o menino de um lado e a menininha do outro, abraçando-os em um gesto que era tanto de consolo quanto de proteção. Vocês não estão mais sozinhos, assegurou ele com um sorriso gentil iluminando seu rosto. O homem sentia seu coração doer ao ver aqueles dois pequenos sofrendo. Ele sempre quis ser pai, mas era estéril. O policial e sua esposa haviam desejado ter filhos por muito tempo, mas nunca foram abençoados com a oportunidade devido a esse infortúnio. A notícia da prisão dos tios, acompanhada de sua saída da casa, marcava o fim de um capítulo sombrio na vida de Nicolas e Samila. Eduardo, com sua promessa de cuidado e proteção, abriu a porta para um novo começo, onde o amor e a segurança não seriam mais simples desejos, mas realidades concretas. Tudo está bem agora, assegurou Eduardo com um sorriso quente, oferecendo um vislumbre de dias mais felizes. Nas palavras do policial, Nicolas encontrou a coragem de acreditar em um futuro onde as sombras do passado finalmente seriam apagadas pela luz da esperança e do novo amor.
E isso porque, nos meses seguintes, a casa dos tios, antes um lugar de medo e incerteza, tornou-se simplesmente uma lembrança distante. Durante o processo judicial que decidiria o futuro das crianças, eles encontraram refúgio e calor humano na casa do policial Eduardo e sua esposa Marta, que os acolheram durante este período turbulento. O casal não via as crianças como uma responsabilidade temporária, mas como uma parte preciosa de suas vidas que milagrosamente preenchia o vazio que tinham. As risadas ecoavam pelos corredores da casa, e cada dia trazia pequenos momentos de alegria e redescoberta. O julgamento, embora tenso, concluiu com uma decisão que parecia ser justa. A custódia de Nicholas e Samila foi concedida a Eduardo e Marta, enquanto os tios foram condenados por seus atos de negligência e crueldade, pondo fim a um capítulo sombrio na vida dos irmãos. A adoção oficial foi um momento de celebração não apenas para a família recém-formada, mas também para toda a comunidade que havia acompanhado a história e oferecido seu apoio. Os irmãos olhavam para seus novos pais com amor e gratidão que nem as palavras não podiam expressar. "Bem-vindos oficialmente à nossa família", disse Marta, com a voz embargada pela emoção, enquanto assinavam os documentos que os uniriam para sempre. Samila, agora com 3 anos, corria de um lado para o outro com sua risada contagiosa preenchendo cada canto da casa. Nicholas, um pouco mais velho e sábio por tudo que havia vivido, olhava para Eduardo com admiração e carinho. "Você é o melhor pai que alguém poderia ter, obrigado por nos salvar", disse ele, com voz firme e cheia de certeza. Eduardo, olhando para as crianças que agora chamava de filhos, sentia que seu coração transbordava de felicidade. Marta, ao seu lado, segurava sua mão, compartilhando o mesmo sentimento de plenitude. O amor, em suas muitas formas, tem o poder de curar e unir, criando uma família onde antes só havia fragmentos de esperança. Assim, apesar de todas as adversidades enfrentadas, descobriram que a felicidade e o amor podiam florescer novamente. Você já passou por uma situação onde sentiu que, contra todas as probabilidades, a esperança e o amor prevaleceram? Na sua opinião, qual é o elemento mais importante para construir uma família cheia de amor e compreensão? Como você acha que podemos cultivar esse elemento em nossas próprias vidas e comunidades? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.